Bem-vindos ao Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Esse é o canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e da sua família. Acompanhe a nossa programação semanal às 18 horas no Spotify e no YouTube. Estamos diretamente agora do Congresso Internacional de Cardiologia da Rede Dor em uma edição especial de conteúdo sobre prevenção e doenças no coração. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre espiritualidade e coração. Aproveito para me apresentar, meu nome é Guilherme Arruda, sou médico, cardiologista e intensivista, atuo nos hospitais da Cardiologia Dor em São Paulo e estou aqui com um grande amigo e um colega, Dr. Antônio Souza, mais conhecido como Souza, professor titular de cardiologia da Universidade de Aracaju e também coordenador da cardiologia do Hospital São Lucas. Souza, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Sempre um prazer aqui estar com você, interagindo aqui com você. Legal. E é bom que a gente está aqui direto do Congresso, uma novidade que a gente está implementando. E vamos discutir um pouquinho a respeito de um tema super relevante, super atual, que é a espiritualidade e o coração. Acho que primeiro a gente precisa trazer o conceito, né, Souza? Acho que tanto para o colega médico, o colega e os pacientes entender como que é isso, né? O que é isso que a gente pode esmiuçar um pouquinho melhor? Bem, é bem interessante porque espiritualidade, na verdade, em termos de definição, seria o conjunto de valores, né, morais, emocionais e mentais que guiam nossos pensamentos, nossas ações, tanto do ponto de vista intrapessoal como interpessoal. Mas eu costumo dizer que é mais fácil, Guilherme, entender do que conceituar, porque eu diria assim, o que é a espiritualidade? É mais perdão, altruísmo, empatia, resiliência, compaixão e menos ódio, revanchismo, ira, intriga. Então, eu acho que esse é o conceito, que é diferente de religiosidade, né? Muita gente pensa que espiritualidade é religiosidade. Religiosidade é aquela pessoa que crê, pratica e segue uma determinada religião. Embora a gente não pode dizer que eles não andam separados. Tem um certo imbricamento, mas são dois temas diferentes. Souza, e se a gente fosse dividir de acordo com o gênero, tem diferença entre homem e mulher? Isso tem algum impacto? Isso é bem interessante, Guilherme. Inclusive, fruto de uma pesquisa nossa feita na Universidade Federal de Sergipe e no Hospital São Lucas, que envolveu São Lucas e outros centros, que nós vamos apresentar aqui no nosso congresso da Rede Dor. Aliás, é a primeira vez que nós temos tema livre, então estamos muito contentes com isso. E foi interessante, nós pegamos aproximadamente 300 pacientes de 4 centros cardiológicos, quer dizer, paciente cardiopata, e quando você vai ver, a espiritualidade e a religiosidade é maior na mulher. Esse é um dado muito interessante, nitidamente mais na mulher. E o que é interessante, Guilherme, é que a espiritualidade impactou naquilo que a gente tem mais dificuldade, que é o controle de fator de risco. Né? Todos nós sabemos que hipertensão, diabetes, tabagismo, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, etc., tudo isso leva a fator de risco. Você lembra que o estudo Interheart mostrou que os fatores psicossociais, onde está a espiritualidade, ele impacta mais até do que diabetes, ele só fica atrás mesmo de dislipidemia e tabagismo. Então veja que coisa curiosa. A gente observou nesse estudo, que estamos trazendo pela primeira vez aqui, que as pessoas que têm mais espiritualidade, eles têm a hipertensão mais controlada, fumam menos, têm menos diabetes, praticam mais atividade física e o mais interessante, teve menos endpoint, menos infarto e derrame. Então, muito interessante. É muito interessante. Eu acho, Guilherme, que o grande desafio do médico é como implementar a espiritualidade, porque a gente sabe que isso existe. Você vê, se você pegar o estudo Eric, ele vai ver lá que as pessoas que tinham mais rancor, menos espiritualidade, desenvolveram mais frequentemente insuficiência cardíaca. Se você pegar o Women's Health Study, você vai ver que as pessoas que tinham mais espiritualidade e até religiosidade morriam menos. O impacto é fantástico na redução de mortalidade por hipertensão. Agora, como nós vamos, Guilherme, frente a um paciente, ele vai implementar? Esse é um desafio. Mas
já existem estudos mostrando. Você orientar não é proselitismo, né, religioso que você vai pregar, né? Mas você já existe técnica de você implementar resiliência através de meditação transcendental e uma série de outras técnicas e já mostrando benefício. E uma coisa curiosíssima, tem um trabalho recente publicado no Jack que eles pegaram o seguinte: cuidadores. Você sabe que hoje em dia um grande problema de nós todos é o envelhecimento e aquelas doenças e os pacientes na mão de cuidadores. Então eles implementaram espiritualidade nos cuidadores. Os pacientes evoluíram melhor. Muito Veja interessante. que coisa interessantíssima. Porque você imagine, uma pessoa que está mais de bem com a vida vai cuidar melhor. Faz sentido, né? Então, eu acho que espiritualidade é um tema que a gente vai ter que encarar. E eu vejo nessas métricas, você lembra que o American Heart colocou primeiro 7 métricas, depois colocou a 8ª métrica, que é o sono. Para mim não vai ser surpresa que espiritualidade entra aí com a próxima métrica. E se a gente fosse elencar isso de uma maneira prática, né, pensando agora no público leigo que está nos assistindo, né? O que a gente elencaria como principal ferramentas da gente começar a ter mais atenção a isso? Esse é um ponto, o desafio ainda é maior você colocar para o leigo, mas eu acho que é uma questão de você já começar a treinar nesse processo, né? Vá por aquele sentido, mais empatia, mais resiliência, mais compaixão e menos ódio. Vá treinando isso no seu dia a dia, que seguramente você vai desenvolver espiritualidade. Porque é difícil, né, implementar. É um desafio para todos nós. Porque o que é que nós fizemos lá na universidade? Nós captamos. Nós vimos que isso é nítido. Os estudos mostram isso. Agora, o grande desafio vai ser implementar. Mas eu acho que vai por aí, Guilherme. É você já treinar isso, né? Você destacaria algum dado mais interessante dessa amostra que vocês tiveram, que é uma amostra brasileira, né? Então é importante para a gente ter isso, né? A gente às vezes carece de dados aí do Brasil. Você indicaria algum dado mais importante dessa pesquisa que vocês tiveram lá de Aracaju? Olha, inclusive, feito, ele já vai ser publicado, já está sendo publicado agora no Brazilian Journal of Cardiovascular Science, deve estar já nesses próximos meses. Aqui nós vamos ter o privilégio de ver pela primeira vez, né? Aqui no Congresso. Eu acho que assim, o ponto principal mesmo da pesquisa foi o maior adesão aos controles de fator de risco. Porque, Guilherme, só para chamar a atenção, porque nada acontece por acaso, né? Esse processo da espiritualidade entrou no bojo de estudos anteriores nossos, que verificamos o seguinte, por exemplo, tem um estudo que eu coordenei em que eu queria ver como é que estava o processo da prevenção secundária. Então, nós pegamos... E a gente trabalha muito pegando SUS e privado, porque lembre que 75% da nossa população é SUS. Então, nós pegamos uma população de pacientes coronariopatas que tiveram infarto e fomos ver como é que acontece 6 meses depois em termos de controle de fator de risco. É decepcionante. 50% dos pacientes continuam sedentários, muitos fumavam, voltam a fumar, a qualidade da dieta e assim por diante. Um outro estudo, esse foi coordenado pelo professor Zé Augusto, que também vai participar do congresso. Zé Augusto pegou na prevenção primária, pegou na atenção no programa de saúde da família e foi ver exatamente como é que estavam os pacientes no que diz respeito ao controle das métricas proposta pela American Heart Association. Guilherme, 30% tinha controlado somente. 72% mais exato estavam fora da métrica. Então, quer dizer, a gente vai precisar fazer alguma coisa, porque todo mundo sabe disso. Agora, o que é que a gente pode fazer para que isso seja um aliado, que os pacientes entendam isso? Então, eu vejo muito como o processo da espiritualidade como talvez um aliado forte para nos ajudar nesse processo. Excelente, Souza. Então, estamos aqui fechando, né, esse podcast.
com dados muito relevantes, então acho que é importante a gente ter isso em mente, tanto para o público médico começar a abordar mais isso dentro da sua consulta, e aqui também para os pacientes, público leigo que está nos ouvindo, prestarem mais atenção a esse tipo de... Hoje em dia, algumas pessoas chamam de também soft skills, algumas outras questões, mas isso é super importante a gente começar a ter mais atenção a isso e com certeza mais dados vão vir ao longo do tempo. Ô, Guilherme, eu queria só fazer um adendo, quando você falou, interessantíssimo, você captou isso. Você sabe que na nossa pesquisa nós procuramos saber qual o percentual de pacientes que gostariam que a gente abordasse a espiritualidade. Chega perto de 100%. 96, 97% dos pacientes gostariam que espiritualidade fosse abordada. Então, eu acho que você chamou atenção para um tema muito importante, um ponto importante. A medicina vai muito além só de medicamento, né? Tem muito mais campo. Muito. Excelente, Souza. Obrigado aí por estar junto conosco. Vamos continuar aqui dentro da programação do Congresso. E então finalizamos por hoje nosso episódio Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Venham conosco novamente na próxima semana às 18 horas e acompanhe as redes sociais da Rede Dor e compartilhe esse conhecimento. Abraços e até breve.